Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Continuar, essa habilidade, as atividades que nós estamos ao longo dessa semana aí, essa última aula de matemática da semana de vocês. Quem vai estar me acompanhando, quem vai colocar o que vocês estão dizendo no chat, né? Acredito que muitos já estão dizendo até bom dia, professora Alessandra. Bom dia, pessoal. Bem-vindos a essa aula. É verdade, Jonas, tem um monte de gente aqui dizendo que ama matemática, dando bom dia, os professores dando bom dia para as galerinhas, né? Já estão te mandando um ROI, que eu ainda hei de entender direito. Não faço também não, mas aparece bastante. Né? Good morning, não manjo muito de inglês não, mas eu acho que isso daqui é bom dia. Gente, eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Eu vou tentar acompanhar as dúvidas de vocês, se surgirem aqui no chat, para a gente poder tentar sair desse momento sem dúvida nenhuma, até porque hoje é a aula que a gente encerra a primeira habilidade das 3 semanas de desafio, certo? Isso mesmo, hoje é a última habilidade, hoje é a última aula, dessa habilidade que nós vamos trabalhar. Hoje um pouquinho mais de aplicação. No final da aula eu vou dar um desafio aí para vocês, que é o segundo desafio, tá? Então anotem depois que vai ser o segundo desafio. E vamos encerrar essa habilidade. Só que antes, Ale, como nós estamos ainda tirando essa semana para tirar algumas dúvidas, alguns professores tiveram alguns problemas, né? Então, por exemplo, foi visto lá na parte técnica que quando foi encaminhado o e-mail de volta, ele retornava. Ou por digitação de alguma coisa, um ponto, uma letra maiúscula, ou alguma coisa que faltou ali. O que nós estamos orientando, tá? O que nós estamos pedindo. Na página do Centro de Mídias de Matemática lá no Instagram, tem o nosso e-mail. Entre em contato por e-mail solicitando essa planilha. Se vocês quiserem anotar, o e-mail é parecido com o do Instagram. É cmsp.mat, né? Então, cmsp.mat@gmail.com. Então, mande lá o e-mail solicitando essa planilha, que aí acredito que a equipe técnica hoje ainda encaminha para você essa planilha. Caso você não conseguiu anotar e etc., vai lá na página do Instagram, claro, mande a sua dúvida, o seu direct, para colocar a relação. Muitos tiveram esse problema, Lê. E lembrando que, na verdade, o e-mail com a planilha é para professores, tá bom, gente? Vamos pensar direitinho nessa questão, porque os professores que farão, como a gente conversou na segunda-feira, aquela ideia do controle para pontuação. Então, pega um professor como, de repente, uma possibilidade de um responsável até pela equipe, né? Talvez, nesse contexto, não só no contexto, de repente, de receber a planilha, mas até nessa observação. E por que a gente fala isso, gente? Porque a gente não pode ter materiais repetidos por equipe, porque senão isso daí vai dificultar bastante para a gente fazer o levantamento depois do prazo de encerramento, não é isso, Jonas? Isso mesmo. Inclusive, essa questão de materiais repetidos, etc., foi inclusive uma das dúvidas, né? E aí é uma orientação nossa, como sugestão também, né? Como orientação que nós passamos. Por equipe, apenas um Instagram. Então, a equipe lá vai ter um Instagram responsável, não necessariamente precisa ser construído, mas é apenas um Instagram por equipe. Então, você, dentro daquele Instagram, colocará lá todos os posts, né, relacionados às imagens referente a essa habilidade. E já temos muitas imagens, né, Ale? Nossa, olha... várias, assim. Eu estou, no final das contas, me divertindo, observando as fotos que vocês estão mandando das missões que vocês estão desenvolvendo, né? Nesse caso, vocês ainda estão com uma missão, mas está sendo assim muito legal observar a criatividade de vocês e encontrar formas de registrar a missão, né? Isso mesmo. Ontem eu comentei, inclusive, que tinha em torno de 70 inscritos, né, Ale? Ontem foi uma questão que nós tínhamos em torno de 70 inscritos. Olha, hoje, se eu não me engano, aí já estamos ou mais do que isso, né? Não cheguei a ver. Ou quase. Foi por volta ontem das 8 horas da noite, eu dei uma olhada. Temos em torno de 300 já equipes registradas, Ale. Ah, você olhou só até as 8? Ah, gente, então eu acho que é mais.
E é essa a ideia. E a gente espera, na verdade, mais inscrições de equipes, já, porque andaram me perguntando também, até que hora eu posso, né, pode ser feita a inscrição? Não tem um horário. Na verdade, a inscrição ela pode ser feita durante esses períodos, né, em que vão acontecer as missões, certo? A única coisa é que daí a gente precisa do contato do professor. Mas a gente espera que entrem ainda muito mais equipes aí para participar com a gente. Isso mesmo. Aí eu pegando aqui, ó, tem uma listinha aqui, ó. Claro, eu não vou dizer o nome de todos, já peço até desculpas aí para vocês. Senão a gente não dá aula. Senão eu não vou conseguir, ó. Eu tenho, por exemplo, aqui, Ale, a equipe da diretoria de Avaré, Escola João Michelin, da professora Vânia Terezinha, que está participando. Eu tenho também de Bragança Paulista, tenho 4 escolas. Tem Casper Líbero, Professor Luiz Roberto, Escola Estadual Professor Helena José Bonfá, Ismael Aguiar Leme. Dos professores Ari, Edina, Maria, Andréia também participando. Temos aqui da capital, da SU1, temos a Escola Estadual Professor Walter Lehner, eu acredito que seja, do professor Mauro. Temos muitas participações, temos de Guaratinguetá também, da Escola Comendador Oliveira Gomes. Lindamar é o nome da professora que está participando. Temos também de outras diretorias aqui da capital, por exemplo, do Centro-Oeste, aqui da diretoria do Centro-Oeste. Escola Kenzo Ishihara, acredito que seja esse nome, da professora Estela. Temos outros também. Temos da diretoria de Sindinha, a professora Paula, Escola Paula Santos, da professora Camila, participando aqui também. Ale? Olha, aqui eu tenho na minha lista Santo André, lá da escola professor Najib Miguel Elchimer, talvez o nome, da professora Luciene. Também de Santo André, a escola professora Cristina Fittipaldi, com a professora Roseli. São João da Boa Vista, a escola Euclides da Cunha, com a professora Karina Aparecida Navarro. São Roque, lá no interior, conheço São Roque, hein? Escola Lourdes Pena Carmelo, com a professora Cássia Regina. Lá na Baixada, São Vicente, Escola Portal da Jureia, o professor é o Carlos Augusto. Sorocaba, no interior de São Paulo, Escola Professor Altamir Gonçalves, com a professora Adriana Rodrigues. E tem mais uma lista enorme aqui, hein? Isso mesmo, continuando aqui a lista, eu tenho, por exemplo, professores de Osasco. Tem 3 escolas inscritas aqui, ó, da escola Professor José Liberati, escola Horácio Quaglio e São Paulo da Cruz, dos professores Ana Cristina, do Eduardo e do Guilherme também participando. Temos da Leste 4 aqui da capital, a escola Haroldo Azevedo, da professora Simone e Sidneia, também participando aqui. E muito mais, olha, inúmeras aqui, ó, temos de Jacareí, ó, Escola Estadual Paulo Ismael dos Santos Sobrinho, da professora Virgínia, aqui também participando. Muitas escolas, agradeço muito a participação de vocês. Infelizmente, a gente não pode dizer o nome de todas, né? Não. Vamos tentar no final... Sem condições, tentar é muita lá, gente. Tentar no final, pelo menos, fazer uma classificação aí e colocar o nome de todas, né, Ale? Essa é a ideia. E eu espero que toda a galerinha que está aqui com a gente, como a Júlia Rebeca, que também está aqui no chat com a gente, esteja em uma dessas equipes e estará bem atento para a aula que vai começar agora, para ajudar na ideia de desenvolver as missões. Isso mesmo. Então, hoje a aula, né, fala sobre problemas com os números naturais. Hoje foi apresentado ontem a questão dos números naturais e hoje nós vamos ver essa relação. A habilidade que vai aparecer aí para vocês na tela é a habilidade 3, né, do 6º ano, que fala, então, solucionar e propor problemas que envolvam cálculos. No caso aí, mentais, escritos, né, extratos ou aproximados com números naturais. Então, a habilidade 3 aí do 6º ano. Dentro dessa habilidade, né, o que nós podemos observar são algumas situações.
o objetivo de fazer um cálculo mental, de conseguir localizar esse número aí, principalmente o sexto ano, já tem muitas publicações, né? Muitas publicações de vocês encontrando esses números, né? Valores decimais, etc. Mas no caso aqui nós vamos ver os números inteiros. Lembrando, todo número natural é um inteiro positivo, né? Contando a partir do zero ali, como nós vimos. Então, por exemplo, o número de uma casa é um número natural, né? Eu acredito que não tenha a casa 37,3, né? Eu não que eu conheça. Acho que só no Harry Potter, que é a plataforma 9,3/4, né? Exatamente. Mas fora isso, assim, pelo menos no Brasil, eu não conheço. E o pouco que eu conheço fora do Brasil, também não vi, não. Então, basicamente, esses números, né? Essa questão aí, ele nos ajudam para elencar os problemas. Pode pôr na tela para eles, diretor. Então, problemas com os números naturais, né? Os conjuntos dos números naturais é tão importante, né? Faz tão parte da nossa rotina que sequer percebemos que quando fazemos algum tipo de cálculo, por mais comum que seja, estamos trabalhando esses conjuntos. Podendo, aí no caso, ser uma brincadeira com os amigos, quando vamos, no caso aí na padaria, comprar um pão ou fazer compras no mercado. Então os números aí fazem parte, a questão de quantificar, né? Tenho certeza aí que, com certeza, todos fizeram já alguma conta ou alguma coisa relacionada. Nem que seja se programar para ver, por exemplo, esta aula com horário, né, Ale? Exatamente, a ideia do horário de acordar, né, para poder assistir a nossa aula. Aí que nem aí eu vejo lá até o horário em que vocês vão participar do chat, né? E aí não adianta colocar lá no chat para mim, se você não ler a minha mensagem, eu vou voltar a dormir. Entendeu? Tipo, aí é a escolha da organização dos seus horários. E para esses horários a gente também usa o nosso sistema numérico. Isso mesmo, né? Então esse sistema numérico é muito útil para poder quantificar, poder colocar valores relacionados a isso. O que nós temos que observar aí, o que nós temos que identificar é de que forma esses dados estão sendo apresentados e de que forma esse valor vai ser apresentado. Então, por exemplo, tenho certeza aí, sexto ano, sua primeira aula, projeto de vida, se eu não me engano, ou foi a aula de hoje, vocês tiveram que acordar lá, 7h30 foi a primeira aula ali para participar. Essa aula aqui começava 8h15, né, Ale? Exatamente. Então, eles têm que se programar de uma forma, então, o valor numérico ali, você coloca. Então, uma coisa aí, uma conta básica que eu tenho certeza que vocês já fizeram. Quanto tempo durou a aula, né? Quanto tempo durou cada aula, né, Ale? Exato. No caso aí foi uns 45 minutos a primeira, nós vamos ter aqui 45 minutos, digamos assim, entre uma aula e outra. Então, existem essas relações. Algumas coisas que vocês têm que participar e principalmente anotar aí do que vocês têm que entender. O que nós vamos ver, inclusive, nas próximas aulas, né? Nas próximas aulas vamos focar bastante nisso, mas são geralmente as 4 operações. A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Essas operações básicas aí, basicamente vocês já conseguem executar esses cálculos mentais. Então, por exemplo, se você colocar lá, tenho certeza que se você conseguir pensar, eu tenho que almoçar num determinado horário. Então, por exemplo, agora, que horas são, Ale? São, no meu relógio, 8h30. 8h30. Se eu tiver que almoçar 12h30, é só fazer uma conta. 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30. 4 horas. Exatamente. O intervalo que nós temos daqui até o horário do almoço, 12h30, são 4 horas. Eu não escrevi nada no papel. É um cálculo mental. Sim. Não deixa de ser, né? Não, não deixa de ser. Beleza? Então, se você fizesse lá 12 menos 8, né? Tirando a meia hora, digamos assim, né? Também. 12 menos 8, você saberia que daqui a 4 horas você vai almoçar. E claro, a gente sempre falando de comida na aula do sexto ano, né, Ale? A gente é muita gente, Jonas, deixa eu te contar. Né? Vocês perceberam que quem começa com esse... A gordinha sou eu, mas quem começa com essa conversa... Ó, tá todo mundo vendo? Né? Isso porque são 8h30 da manhã, ele já está pensando no almoço. Com certeza, eu tenho certeza aí. Depois coloca lá
coloquem na rede social depois o que vai ter para almoço aí, que é muito importante a parte do almoço. Mas Sim, beleza. isso é verdade. O almoço é muito importante. Vamos então tentar uma ideia aí, um conceito e aí, no caso, uma interpretação. Principalmente nessa parte de matemática, você pode fazer ou por cálculo mental. Se você não conseguir, escreva lá, mas é a questão da interpretação. Na tela de vocês vai aparecer a primeira atividade, que é a seguinte. Então, dentro de um poço lá, né, tínhamos, né, já tá rindo, né? Claro que eu tô. Dentro de um poço... Aquela minhoquinha é muito simpática. Olha aquilo. Então, dentro de um poço que tinha 10 metros de profundidade, então ele tem ali 10 metros, é a profundidade do poço. Esta minhoca, que pretende sair dele, então ela quer subir, ela quer escalar esse poço. Imagine que, durante o dia, ela sobe 2 metros. Então, ela sobe 2 metros. Aí ela dá aquela pescada, né? Ela dorme. Aí ela desce 1 metro. Então, ela subiu 2 durante o dia. Aí ela dorme um pouquinho, digamos assim. Aí ela desce 1 metro. Seguindo essa rotina, a pergunta é: quantos dias a minhoca, no caso aí, ela sairá do poço? Então eu quero saber em quantos dias ela vai demorar para sair do poço. Então ela sobe 2, aí dá aquela pescada, dá aquela moscada, né, Ale? Aí ela desce 1 metro. Então a pergunta aí é em quantos dias, beleza? Tranquilo. É que daí a minha cabeça já começa a pensar outras coisas. Porque assim, ó, se a pessoa começa a falar 8h30 da manhã da comida, imagina se fosse o Jonas preso num poço tentando sair. Ele, além de dormir, ele ia ter a parada para o almoço. Então, ou seja, no caso dele, ia demorar um pouco mais essa saída. Pode ser. É, eu acho. Mas a minhoquinha é mais esperta. Ela só dá moscadinha à noite para dar aquela descansadinha. Beleza. Então, essa primeira atividade aí, como é a primeira? 3 minutinhos, a gente já retorna com a resposta. Bom trabalho.
Jana, sabe por que eu gosto do probleminha aí que envolve a ideia da minhoca, sair, parou, subiu 2, escorregou, que sempre tem um erro comum nisso, de fazer a associação. Não vou fazer piada não, ele já fez cara de preocupado, eu não vou fazer piada não. A associação deles compreenderem que a minhoca levaria 10 dias para sair, né? E, gente, desculpa contar para vocês assim um spoiler, mas não são 10 dias não. Então, por exemplo, o João Paulo e o Nitson, acho que é esse o nome, Nitson José, eles disseram 9 dias. A Emanuele, ela disse 20 dias. Aí eu brinquei que essa daí é a quantidade de dias que o Jonas demoraria para sair por conta da história do almoço. Arthur, Lucas Maciel, Arthur, que acho que é Arthur Domingues, Pablo, Victor, afirmaram que são 10 dias. A Lauane, ela perguntou se são 10 dias. O Luiz Otávio, ele disse, pelos meus cálculos, 10 dias. A Camila, aí eu acho que ela realmente pensou em você, ó, porque ela já colocou até o risos. 30 dias e começou a rachar o bico. Então, eu não sei se é isso. O Pietro, 10, Lucas, 10. Então, ou seja, o Richard, gostei. Não estou falando que está certo, mas para o Richard são só 4 dias. Tá. E para o Enzo, 5. Então, a gente tem ali uma variedade, mas a maioria, 10. Beleza. Se você respondeu 10, eu entendo o cálculo que você tenha feito. Talvez aí seja a primeira impressão que você pense. Então, se ela sobe 2 e desce 1, então quer dizer que ao todo, no caso, aí contando um dia, né, dia e noite, ela subiu 1. E se eu tenho 10 metros, vai subir em 10 dias. Beleza, se você pensou desse formato, não que esteja errado, mas a ideia aí que você elaborou, que você conseguiu elencar aí, principalmente nesse cálculo mental, ok. Só que tem algumas pegadinhas relacionadas a esse problema. Por quê? Volto na questão da interpretação, né, Ale? A questão de interpretar o que aconteceu, no caso ali, com a minhoca. Pode pôr na tela para eles, diretor, a questão da resposta? Então, eu tenho que entender o seguinte, que no primeiro dia, então, ela sobe 2 metros e desce 1 metro. Então, contando essa ideia aí, ela subiu só 1 metro de resultado. No segundo dia, a partir desse 1 metro, né, que foi o que ela conseguiu subir, ela sobe 2. Então, ela vai para 3, fazendo um cálculo mental, e desce 1. Então, ela conseguiu 2 metros. Em 2 dias. Em 2 dias. E assim sucessivamente. Só que tem um problema. No 9º dia, ela vai estar lá no 9 metros. Quando ela estiver no 9 metros, no 9º dia, ela vai subir. Aí ela já vai sair, ela não vai escorregar de volta, né, Ale? Ela não vai ter essa coisa dela ter escorregado. Verdade, então, até porque 9 mais 2, 11. O poço tem 10. Já saiu. Ela ia sair voando, nesse caso, para poder conseguir escorregar. E mesmo se ela escorregasse 1, ela teria saído porque ela ficaria no 10 de qualquer forma. Sim, sim. Nesse caso, sim. Então, ela faria em 9 dias. Então, vamos tentar elaborar esses 9 dias aqui. Vou tentar fazer aqui na retinha. Então, o primeiro dia ela subiu 2, então, marco aqui numa posição 2, ó. Subiu aqui na posição 2, só que ela desceu 1. Então, aqui, ó, eu terminei o primeiro dia, né? Então, vou até circular onde eu terminei o primeiro dia. Aí ela sobe 2, então ela foi parar aqui no 3. Só que ela desce 1, então ela parou aqui, ó. Tudo que eu estou circulando aí para vocês, onde eu estou parando, beleza, Ale? Certo, então você circulou o quanto ela subiu efetivamente no segundo dia. Tá, vou fazendo esse controle. Então aqui estou no segundo dia, ok? Beleza. Aí eu subo no terceiro dia, eu subo mais 2. Então, a partir de 2 metros, que é onde ela parou. Isso, então eu paro aqui no 4. Beleza. Só que ela desce 1, então aqui, ó, no terceiro dia eu parei nos 3. Beleza, então 3 dias, 3 metros. Aí eu subo de novo mais 2, né? No caso a minhoca subiu aí mais 2, então aqui no 5. Beleza. Só que ela desceu, então no 4º dia aqui, que encerrou o 4º dia, né? Ela parou aqui na posição em 4 metros. Beleza. Sobe 2 de novo, então paro no 6. Só que ela desce 1, então no 5º dia ela encerra em 5 metros. Certo, está na metade do caminho. Isso, em 5 dias. Subiu mais, então para o 6º dia, ela foi lá, parou em 7 metros e desceu mais 1 aqui, ó. Então no 6º dia, ela encerrou
em 6 metros. Certo. Sobe de novo, então 8. Então subiu 2. No 7º dia aqui, ó, ela para nos 7 metros. Beleza. Subiu de novo, Ale. Então, no 8º dia, né, ela foi parar no 9 aqui. Certo. Beleza. Escorregou. Aí ela escorregou. Então, no 8º dia, ela parou em 8 metros. Fechou. O que acontece? Quando ela for no 9º dia, vai dar os 10 metros aqui. Aí ela sai. Certo. Entendeu? Ela sai, ela não vai escorregar. 8 mais 2, 10. Aí ela sai. No caso, ela saiu do Que é o poço ali. 9º dia e não o 10º dia, como a maioria achou, fazendo a ideia só do 1 metro por dia. Isso A ideia mesmo. do 1 metro por dia até faz sentido. Não tá, né? Essa ideia não tá totalmente errada. Aham. Mas é lembrar que do 8º para o 9º dia, ela já sobe 2 metros e tchau, partiu, vamos dar uma passeada por aí. É isso mesmo. Essa questão da interpretação, né, do modelo com que está sendo feito, que está sendo criado, né, com que está sendo elaborado aí, no caso, a pegadinha, digamos assim, né, Ale, Sim. que poderíamos pensar, é que no 9º dia ela teria alcançado os 10 metros. Então, o objetivo é ela alcançar 10 metros. Quantos dias ela consegue alcançar 10 metros? 9. No caso, a resposta seria 9. Legal essa, né? Muito legal. Essa minhoquinha é espertinha. Por isso que matemática... Além de simpática... Ó, diretor, põe para eles de novo, olha. Além de simpática, além de simpática, ela é esperta. Gostei disso. Boa. Então, essa ideia aí, né, esse contexto, essa relação é muito importante. Vamos tentar agora uma outra atividade. Pode colocar na tela para eles, diretor? Eu achei que você já ia falar de comida de novo. Só porque tem um fogão ali, né? Lógico. Então, nessa segunda atividade aí, ó, uma certa loja percebeu que durante esse período de pandemia, suas vendas caíram muito. Então, infelizmente aconteceu, caíram as vendas. Para estimular o consumo, ou seja, a venda, né, criar uma promoção para aumentar as vendas, né, a cada 3 mensalidades pagas em dia. Então, uma pessoa, por exemplo, ali, você foi comprou 3 mensalidades pagas, você ganha uma promoção ali em dia, você teria alguma coisa. A 4ª sairia pela metade do valor. Então, por exemplo, Legal. você pagou 3 na data ali, certinha. Beleza. A sua 4ª, você pagou pela metade. Beleza? Já é uma vantagem. Ou Gostei. você pagou metade de uma parcela. Opa. Na 4ª parcela apenas. Certo. Se valendo para a promoção, né? Se valendo dessa promoção, a Ana Maria comprou nessa loja um fogão. Tá aí o fogão, né? Para cozinhar, né, Ale? Você sabe que você está me deixando com fome essa hora da manhã. Vamos Então lá. ela comprou ali um fogão, financiado em 10 vezes. Sem juros. Sem juros, sem nada. Que também é outra parte maravilhosa. Financiar sem juros. Então ela paga por parcela ali R$90. Por mês. Então por mês ela paga R$90. Mas tem que lembrar que se eu pagar 3, A quarta é a metade. Opa, gostei. Então a pergunta aí, né? Então ao término da última prestação, então pagando todas em dia, né? Ao término da última prestação, quanto ela pagou pelo fogão? Lembrando aí, ó, paguei 3 em dias, a 4ª sai pela metade. Então não é todo mês que eu vou pagar 90 conto. É, isso mesmo. Então, fica a dica. Essa daí é um pouquinho mais elaborada. Não conseguiu ali, tenta escrever, coloca lá os dias, primeira mensalidade, segunda, né? Coloca os meses, coloca os meses lá e aí vocês conseguem localizar e fazer essa operação. 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, hoje não vai ser fácil comprar esse fogão, não. Eu não sei se eu vou querer o fogão, não, porque assim, ó, eu tenho tantas respostas diferentes aqui no chat que eu ainda não entendi qual é o preço do fogão. Mas uma coisa eu tenho certeza, R$900 não é. Porque eu até tinha dado lá a dica um pouquinho antes de ir para a interação. Tem mês lá que eu não ia pagar os R$90 inteiro. Isso mesmo. Então eu não paguei 10 de R$90, correto? Mas, por exemplo, o Victor Augusto, ele falou R$280. A Sofia, 850. O Matheus, 860. A Manuela, 720. O Gustavo, 630. O Ian, 855. O Rafael, 810. Tem uma galera grande nos 850. 810 são poucos que eu vi por aqui, ó. A Ana, acho que é, não, Anaí, 810. Felipe, 810. Tem 765. E agora? Beleza. Então, acredito que para essa atividade tenha gerado um pouquinho de dúvida. Vou colocar na tela para vocês a resposta. Então, a resposta aí seria, no caso, 810. Então, ele pagaria as 4 primeiras parcelas como 90, né? Então, 1, 2, 3, 90. As 3 primeiras, não as 4 primeiras. Desculpa, as 3 primeiras como 90. A 4ª parcela seria no valor de 45. Porque é a metade. Isso mesmo. Então, eu tenho que observar o seguinte aí nessa questão. A 4ª parcela e a 8ª parcela, eu vou pagar a metade, no caso aí, 45, né, Ale? Certo. Uma ideia que eu posso fazer é somar. Então, eu vou somando todos os valores, 90 mais 90 e assim por diante, mais o 45 ali, fazendo. Só que se eu juntar essas duas parcelas aqui, não dá uma? Dá R$90. R$90, não é? Isso. E eu diminuí uma, se eu pensar. Então, se eu juntei duas para pagar, é uma parcela. Então, eu poderia chegar, então, que eu vou pagar 9 parcelas. Sim. De R$90, 9 vezes 90, 810, né, Ale? Exatamente. Esse é um dos raciocínios que podem ser utilizados para encontrar o valor do fogão no final das contas. Isso mesmo. Então, o cálculo mental que você poderia ter feito é o seguinte. Então, eu penso, a 4ª parcela eu pago a metade e na 8ª eu também vou pagar a metade. Junta essas duas. Junta esses dois valores ali, coloca como se fosse uma única parcela. Em vez de pagar 10, eu pagaria 9, né, Ale? Exatamente. Um valor menor. 9 parcelas do valor inteiro, que é 9 de R$90. Isso mesmo. Então, essas 9 parcelas aí de R$90, aí você pode fazer um cálculo mental. 9 vezes 90, 810. Toma sempre cuidado com esses aspectos aí da questão. Acredito que se você colocou 900, talvez tenha faltado entender que uma delas, né, no caso 2 parcelas, era com valor pela metade. Isso. Entendeu? Então tem que tomar esse cuidado, né, Ale? Exatamente. Por isso que daí eu frisei aquela ideia de que não são todos os meses que eu pagarei os R$90 que está previsto. Isso mesmo. Então, aí essa seria a ideia da aula, esse seria o contexto aí de uma aplicação. Anotem aí o desafio. Aí, Ale, o desafio da aula de hoje, Oba. Vocês vão ter que anotar aí qual que é a ideia aí, qual que é o contexto. Vocês vão ter que achar, encontrar dentro de casa, tá? Dentro de casa vocês vão ter que encontrar o maior número natural que vocês podem encontrar. Lembrando, número natural é o número inteiro, não tem vírgula, não é fração, exato. Tem que ser o número inteiro, tá? Qual o maior número que vocês encontrem? Detalhe, algumas coisas que não pode acontecer para esse desafio. Eu não posso escrever o número. Eu não posso criar esse número, né? Isso mesmo, eu não posso criar esse número, eu não posso ir lá e escrever esse número, e não pode ser o número da casa. Tá. Não Legal. pode ser o número da casa. Então Certo. tem que ser dentro de casa, encontrar lá o maior número. Em algum objeto. Em alguns ali, inclusive eu vi alguns alunos que colocaram, então, por exemplo, o número que aparecia, no caso, era, por exemplo, o número do micro-ondas. Então era o maior, tentar encontrar o maior número
natural, hein? Não pode esquecer, tem que ser natural. Então tem que ser um número inteiro. Então é uma definição aí encontrar um número natural, o maior da sua casa. Então procura aí em casa qual número está aparecendo para eles encontrarem. Não posso nem dar dica, né? Não, porque essa daí eles têm que ter lá uma artimanha. Depois deem uma olhada no Instagram, a gente vai tentar postar uma sugestão, beleza? Ah, então eu acho que eu vou postar a sugestão da dica que eu ia dar, gente. Então beleza. Aguardem. Então a gente Acompanhem. pede para postar a sugestão. Diretor, pode colocar na telinha para eles a avaliação? Então, como sempre, né? Coloquem lá o que vocês acharam ou não da aula, se vocês gostaram ou não. Espero que vocês tenham gostado. Continuem sempre lá. Tenham dúvidas, alguma coisa, entrem em contato. Tem o e-mail lá do Centro de Mídias, né? De matemática, né? .mate. Então entrem em contato. Tenham alguma dúvida, não fique com essa dúvida e a gente continua aí. Obrigado, Ale. Valeu, Jonas. Os professores também que fizeram a inscrição, não receberam o e-mail ainda, mandam o e-mail para a gente que a gente vai resolver essa questão da planilha. Galerinha, até a próxima. Isso mesmo. Até a próxima. Tchau, tchau.